antes de qualquer coisa, a natureza humana ela se exporia à experiência, e a experiência é uma exposição às sensações, né? Às sensações. E essas sensações, de certa maneira, definiriam o fato de que a natureza humana, no que está na experiência, no que se relaciona com a experiência, e ela não tem outra opção que não a experiência, ela está numa imersão que é, em última instância, estética. Aproveitando uma dica que o Platão deu, mas deu de modo pejorativo, quer dizer que estética é a estesis, né? Então, de certa maneira, para não sermos anacrônicos, ainda que eu não veja nenhum mal no anacronismo, a estética humeana seria o fato de que o Hume, antes de qualquer coisa, no que ele pensa por reduções, uma teoria do conhecimento por reduções, ele se preocupa com sensações, e essas sensações são, em última instância, uma abertura de uma filosofia estética, plenamente estética. No que a natureza humana ela se abre às sensações, necessariamente, uma palavra um pouco negocial, mas inegociável, um pouco corporativa, inegociavelmente, ela se expõe às sensações, eu poderia dizer que as sensações elas acabam por produzir um imperativo, uma palavra pouco humeana, mas um imperativo de que a natureza humana se disponibiliza às sensações. Então já é uma presença do gosto. O gosto é uma espécie de disponibilidade, né? Uma espécie de disponibilidade. E essa disponibilidade da natureza humana às sensações, ainda que ela não possa negociar com ela, mas essa disponibilidade bem intencionada da natureza humana às sensações acabaria por gerar, digamos assim, níveis distintos de relacionamento com o tempo, da natureza humana com o tempo. Acho que um desses modos pelos quais a natureza humana se relaciona com o tempo é pela crença, né? Esse mecanismo de que nós fornecemos a ideia à força de uma impressão. É a força de uma impressão. Fornecer a ideia à força de uma impressão não é qualquer coisa. É fornecer a uma ideia uma coloração, de certa maneira, tão intensa quanto sensações. Sensações no seu sentido mais vociferante possível. Então não é qualquer tipo de relação. A relação da crença com a natureza humana com a crença, o sujeito com a sua crença, não é uma relação qualquer. É uma relação na qual a natureza humana diz ao tempo de que um determinado valor, um determinado significado, podemos entender da forma que for, perdurará no tempo. Perdurará sob uma justificativa de que nós já o encontramos perdurando pelo hábito. Nós vemos que esse valor, esse significado, ele está no tempo e nós agimos conforme ele ou aprendemos. Isso em âmbito moral, ou em âmbito natural também não seria diferente, mas o meu interesse é mais no âmbito moral. E o fato de que, uma vez que identificamos pelo hábito, depositamos no mundo adesões a crenças. Então a crença marca uma relação determinada de adesão da natureza humana a certos tipos de coloração na experiência. Em nenhum momento estou dizendo que essa relação é negociável, mas marca um tipo de relação da natureza humana com o tempo. E nesse sentido, nós poderíamos dizer que existem, dentro da narrativa humeana, dentro do segundo livro do tratado, do terceiro livro do tratado, no ensaio sobre o padrão do gosto, digamos assim, níveis distintos de intensidade de crenças, né? E nesse mais um momento, se eu invoquei o gosto para que nós nos disponibilizássemos, compreendêssemos a disponibilidade da filosofia do Hume às sensações, teríamos que invocar novamente o gosto a um tipo de disponibilidade, que é a disponibilidade da natureza humana a crenças. E um gosto pelas crenças. Então nos disponibilizamos às crenças. No que nos disponibilizamos às crenças, passamos, digamos assim, a não fazer a imaginação atuar, porque a imaginação já está atuando, mas começamos a perceber nas crenças, são objetos exteriores não, mas são objetos. E já passamos de certa maneira, a descrever o componente de imaginação nesses objetos. Nesses objetos são objetos da natureza humana. E nesse sentido, uma sensibilidade da imaginação, que é o termo, talvez o conceito que o Hume estabelece um conceito lindíssimo, diga-se de passagem, no ensaio sobre o padrão do gosto,
de que a sensibilidade da imaginação faz com que possamos perceber, digamos assim, a narrativa humeana, de que diferentes tipos de crenças possuem diferentes modos de relação com o tempo. Nisso afirmaríamos, quase que de maneira natural, Hume fala, sem grande intervenção imaginativa minha com relação à filosofia dele, de que a estética, crer de que nós nos expomos à sensação, possui uma intensidade maior do que as nossas crenças na arte, que possui uma intensidade maior as nossas crenças na vida moral, que possui uma intensidade maior do que as nossas crenças na vida política e que, de certa maneira, tem uma intensidade maior do que nossa crença no direito. É como se nós pudéssemos dizer que existem crenças distintas, com níveis de intensidade distintos, e que esses níveis de intensidade poderiam ser distinguidos com relação a um tema que o... Não me diga o seu nome, que se eu ler eu vou lembrar melhor. Não, você estragou. Que o Mateus... Quando você... Eu nunca mais ia esquecer. O que o Mateus lembrou muito bem, que é um tema do Thomas Reid, que é o tema da regularidade. É o fato de que a natureza humana espera que o direito seja mais regular do que a política, que a política seja mais regular que a moral seja mais regular do que a arte, seja mais regular do que as nossas sensações. É o fato de que poderíamos na narrativa humeana dizer que existe um aprofundamento da temática da crença, ao passo que a crença abandona, digamos assim, os seus efeitos de intensidade à regularidade. Então, o que nos poderia dizer, o que nos poderia levar a dizer que uma das marcas que a experiência nos deixa é o fato de que nós passamos a esperar que os nossos comportamentos mentais se deem de modo regular. E o nosso comportamento mental sobre o mundo, que algumas pessoas resolvem chamar de história, que o nosso comportamento sobre o mundo também se dê de modo regular. Acho que essa é uma deixa que o Thomas Reid aproveita muito bem. Ao que a filosofia do Hume e essa narrativa já abriria uma crítica quase que originária. Crítica essa que poderia ser extraída tanto do livro terceiro, do ensaio sobre a ciência política, né? Se a política pode ser reduzida a uma ciência, como também talvez na história da Inglaterra, mas seria o fato de que seria o argumento inverso. Ainda que possamos descrever o direito, a política, a moral e a arte do ponto de vista regular, o que as define enquanto experiência da natureza humana não é a regularidade, mas a crença. É o fato de que haveria, na filosofia do Hume, uma relação necessária de que a experiência ela é descrita em termos de experiência moral, política e artística, em termos de crenças e regras. É o fato de que a crença abriria o espaço para que uma regra se aprofundasse no tempo, e toda vez que a natureza humana identificasse uma regularidade, a natureza humana teria uma espécie de índice de que naquela regularidade existe uma crença. O que nos poderia levar a alguns argumentos em filosofia política de que crenças produziriam instituições distintas, crenças instituiriam ponto, e crenças dariam origem a instituições distintas. E essas instituições, essas crenças cristalizadas, uma expressão que o Hume utiliza, poderiam produzir regularidades distintas. E o fato de que essas regularidades não se manteriam de pé, ou não se manteriam se aprofundando no tempo, sem as crenças que deram origem a elas. Então, digamos assim, haveria na filosofia do Hume um germe de uma teoria política da mudança social bastante forte, que é o fato de que a natureza humana modifica o modo pelo qual o mundo político se dá, não pelas regularidades que instaura, mas sobre a contraposição que ela faz entre as regras que ela verifica e as crenças que, de alguma maneira, ela estabelece.